Se você não está entendendo, irmão, você precisa pedir ao Espírito Santo para colocar isso no seu coração, no meu coração, irmão. Nós temos que passar mais em oração, irmão. A gente tem que buscar mais o poder da palavra e deixar que o Espírito Santo abra a nossa mente, irmão. Porque vocês são os fracos. As nossas famílias são os fracas. Nós herdamos o pecado, irmão. É por isso que na terra as famílias são imperfeitas, irmão. Irmãos, não vai ter nenhuma família perfeita. De aqui em diante, se a família que vai ser perfeita, ela tem que estar no altar e no pé da cruz, irmão. Não vai ter outro jeito. Se tivesse outro jeito, eu falava com você. Por isso, irmãos, que Satanás, a obra dele é desfacelar as famílias. E nós estamos vendo isso, irmão. Se você ainda não está orando para isso, você está vendado os seus olhos. Satanás está derrotando a família. Mas aí o irmão pode falar, Marcelo, mas aí você está falando algo que entristece a nós. Mas infelizmente, irmãos, o pecado trouxe isso. E as consequências do pecado são a miséria e a morte, infelizmente, irmãos. E a Bíblia deixa isso bem claro de Gênesis e Apocalipse. Vou repetir de novo. As doenças que estão em nosso meio, depressão emocional, física e espiritual. Não esqueça disso, irmão. Sai dessa noite aqui e você pode esquecer tudo, mas não esquece isso. Depressão não vem de Deus. Depressão vem de Satanás e os demônios caídos, irmãos. Se Deus abrisse os nossos olhos, eu e você iríamos ver anjos de Deus nos guardando e os demônios de Satanás o quê? Influenciando a nossa mente. Todo jeito, todo tipo que há para poder nos distrair da vontade do nosso Deus. Irmãos, o que mais a gente está vendo hoje, todos estão querendo fazer psicologia, não tem nada contra, tá, irmãos? Também Deus deixou os homens, deu sabedoria. Todos nós estamos precisando fazer terapia, mas a verdadeira terapia, irmãos, é nós estarmos de joelhos, estar aos pés da cruz. Eu sei que Deus tem recursos, irmãos. Deus dá sabedoria aos médicos, mas a maior terapia que eu e você tem que ter é a oração, irmão. Eu não sei quanto tempo você está passando e pedindo a Deus para orar. Você tem pedido a Deus para acordar para você de madrugada, colocar os seus joelhos e abrir o seu coração a Deus. Isso chama intimidade. Isso chama comunhão. Isso chama restauração, irmão. Deus só vai fazer a obra em mim se eu clamar o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, irmão. E muitas vezes nós estamos deixando a oração, deixando o estudo, a comunhão com Deus de lado, e a gente está preocupado em correr, em fazer, em se exaltar. Mas nós estamos esquecendo que o Espírito Santo só vai agir em nós quando nós pedir a Ele que renova o nosso coração, tira de nós o egoísmo, quebra de nós tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão com Deus, irmãos. Irmãos, eu tenho preocupado da minha comunhão com Deus, porque se eu não tiver comunhão com Deus, recentemente eu pedi minha mãe, eu vou abrir um parênteses aqui, eu não entendi, minha mãe descansou em Jesus, é diferente, um cristão não tem que pensar nisso. Eu não perdi minha mãe, a minha mãe está descansando, porque eu creio na ressurreição em Cristo Jesus, porque Jesus falou que aquele que crê será salvo, né? Da ressurreição. Minha mãe, as últimas semanas, ela confessou que Jesus era o seu Salvador. Então, irmão, não fique preocupado. Você e eu temos o privilégio, sabe de quê? De ser intercessores. Nós vamos ter muita surpresa no céu. E sabe qual que é a surpresa? De pessoas que você intercedeu, vai estar salvas, junto com nós lá no céu, irmão. Você crê nisso, irmão? Se você crê nisso, irmãos, se poder do poder da oração, irmão. Às vezes você
estamos preocupados em pregar o Evangelho. Mas, irmãos, a gente não está conseguindo fazer nem o básico, irmão, que é orar, irmão. Jesus tem misericórdia de nós, o Espírito Santo tem misericórdia. Nós não temos clamado no poder do Espírito Santo para agir na nossa vida a partir da oração. Irmãos, de Gênesis a Apocalipse, Deus mostra que o poder da oração move qualquer coisa neste mundo. Deus está ansioso, abrindo as portas do céu para abençoar e derramar bênçãos na sua igreja, bênçãos na minha vida, mas muitas vezes eu não estou querendo o quê? Orar, irmãos. Eu tenho que clamar. Deus não vai fazer nada se eu não pedir, irmão. É por isso que nós, o pecado, ele está arrasando com a gente, ele está destruindo nós. Emocional, física e espiritual. Emocional, doenças psíquicas, irmãos. Jovens, não tem idade, irmãos. Irmãos, eu trabalho na área da saúde e eu entro sempre nas UPAs, né? E sempre entrego também no centro de saúde. Irmãos, quando a gente vai no sessão, os irmãos sabem o que são sessões. São lugares onde as pessoas são socorridas, né? Que elas estão lá, né? Vai até o médico para ser medicalizada com os remédios. E muitas vezes, ó Pai, as pessoas, irmãos, desculpa, as pessoas estão surdos, irmãos. Por isso que as pessoas estão surdas, as pessoas querem ter suicídios, não querem mais viver. Então por isso que Satanás, ele está, entre aspas, irmãos, ele está tendo êxito nas suas lutas. Mas uma coisa eu falo para você: Jesus é o nosso vencedor. Jesus já venceu, ele quer fazer de mim e você o quê? Vencedor. Mas preste atenção aqui, irmãos. Você só vai ser vencedor se você entender que você precisa orar. Eu podia falar de outra coisa aqui, mas o Espírito Santo não deixa. O Espírito Santo quer que eu fale que você tem que orar. Eu não sei como você vai fazer, mas você tem que orar. Você pode esquecer de tudo nessa noite que eu falei. Mas o Espírito Santo vai fazer você lembrar que você precisa orar, que você precisa cair de joelhos, debruçar, deixar orar, suplicar, interceder, mas você precisa também o quê? Orar, irmãos. Não tem outro remédio, irmãos. O único remédio que tem que Jesus deu foi isso. A Bíblia está repleta de texto. Jesus, ele saía, levantava de madrugada e ia para a montanha, lugar retirado, irmãos, para orar. Jesus, sendo o Filho de Deus, ele nos deu o exemplo. Se Jesus era o Filho de Deus, que dirá eu? Eu sempre falo, eu não esqueço dessa frase: comedor de feijão, porque minha mãe sempre falava isso. Qual comedor de feijão vai fazer alguma coisa? Só para os irmãos entenderem. Se eu e você, sendo pecadores, se nós não temos o poder, o ato de orar, irmão, suplicar o Espírito Santo para colocar isso na minha mente e no meu coração, não, eu vou ser um cristão fracassado. Infelizmente eu tenho que falar isso. É por isso que mesmo na minha fraqueza eu tenho pedido a Deus para que eu passe tempo de joelho. E eu vou falar com você como é maravilhoso. O Espírito Santo é tão maravilhoso, irmão. Irmãos, o Espírito Santo me acorda para orar, irmãos. Isso é maravilhoso, irmão. Isso é um privilégio. Enquanto o mundo está dormindo, o Espírito Santo me acorda. E eu não coloco nada para despertar, relógio para despertar, não. Eu só mentalizei na minha mente e pedi ao Espírito Santo: o Espírito Santo, acorda eu 2 horas da manhã, porque eu preciso clamar ao Pai o poder do Espírito Santo. O Senhor tem que agir na minha vida. Eu sei que eu tenho que pregar, eu sei que eu tenho que dar testemunho, mas eu preciso orar, irmão. A igreja de Deus é militante, mas em breve ela vai ser uma igreja triunfante, irmão. E Deus quer te usar, quer me usar, mas Deus não vai usar eu de qualquer jeito, não, irmãos. Irmãos, tenha misericórdia. Não tenta convencer ninguém, não, porque você não vai conseguir, não, irmão. Isso é obra do Espírito Santo. Eu não consigo convencer ninguém. Quem vai convencer é o Espírito Santo. E a Bíblia está repleta de texto. Porque o Espírito Santo, ele nos ensina, irmão. Não passa na frente do Espírito Santo, não. Tenha misericórdia. Não quer fazer a obra que não precisa ajudar a Deus, não. Deus não precisa ser usado, não. E muitas vezes é
você quer usar Deus, irmão. E Deus ainda tem misericórdia de nós, porque Ele nos ama demais. Uma coisa que o Espírito Santo colocar na minha mente, na sua mente, que Ele quer nos usar, mas tem algo especial, e esse algo especial, sabe o que é? Que Ele quer usar segundo de acordo à vontade do Espírito Santo. Vou falar de novo, o Espírito Santo só vai usar eu e você segundo o querer efetuar de Deus, irmão. Então não preocupe, irmão. Procure em santificar a sua vida, procura testemunhar, procura praticar. E isso a gente só vai aprender o quê? Através do quê? Da Bíblia, irmãos. Irmãos, Deus é maravilhoso demais. Ele deu um manual para nós. E muitas vezes nós não temos tempo para um manual. Esses dias eu comprei uma televisão. Sabe o que eu senti falta, irmão? Do manual. Mas o manual agora está o quê? Está na própria tela. Você configura o manual para poder você o quê? Saber mexer o quê? Na televisão, ou seja, em qualquer aparelho. E Deus deixou o quê? O manual, que é a Bíblia, irmãos. Irmãos, Deus é tão maravilhoso que Ele nos mostra como começou o conflito de Gênesis e até Apocalipse, e até a volta de Jesus. O que você ainda está querendo saber mais? Você está querendo quantos milhões, quantos bilhões de estrelas Deus tem, sabe o nome de cada uma? Não, Deus colocou de Gênesis Apocalipse, que Ele já fez tudo para nós, e está fazendo. Ele já enviou seu Filho, morreu na cruz do Calvário, selou a salvação em Cristo Jesus, porque nós somos comprados, remidos pelo sangue de Jesus, e esse sangue Ele tem poder, porque Ele purifica, nos lava e nos restaura para entrar nos portões celestiais. Eu e você não vai entrar de qualquer jeito, sabe por quê? Porque nós vamos ter um corpo glorificado, irmãos. Ainda que eu durmo no pó da terra, quando Jesus voltar, eu vou ouvir a voz do anjo me chamando, levanta, e eu não vou ter mais esse corpo de pecado, dilacerado no pecado. Vou ter um corpo renovado, uma mente renovada, porque Deus criou em você para um único propósito: adorar e glorificar o teu santo nome. É por isso que a Bíblia fala que todo nome vai confessar Jesus como o único e mero Salvador da nossa vida. Louvado seja o nosso Deus. Deus é perfeito demais. Deus não erra, irmãos. Então nós temos que aceitar, irmão, a graça de Jesus. Eu e você estamos aqui pela graça de Jesus, pelo poder de Jesus, porque senão nós nem estaremos aqui. Antes nós éramos trevas, hoje eu e você estamos na luz. Agora nós precisamos o quê? Abrir a luz para o mundo, irmãos. Não fica preocupado não, que você tem que falar alguma coisa não. Não fica não. O Espírito Santo ele tem os meios, irmão. Deixa o Espírito Santo te usar, de me usar, irmão. O Espírito Santo tem me falado isso, irmão. Não porque a gente não tem que fazer a missão, pelo contrário. Mas você tem que estar preparado. O Espírito Santo pode usar você a qualquer momento, a qualquer segundo, a qualquer milésimo. Desde abrir o seu olho até a hora de você deitar, o Espírito Santo pode o quê? Te usar. Se eu estou falando mentira aqui, eu estou no lugar errado, e eu sou pecador. Deus fala que aquele que fala mentira é o quê? É pecador. Então eu não posso falar mentira porque eu estou no altar de Deus, e o nome de Deus ele tem que ser honrado e glorificado, mesmo eu sendo o quê? Servo dele, mas eu tenho que falar o que a palavra me ensinou. Louvado seja Deus. Deus te trouxe aqui porque Ele quer selar você para os últimos dias da eternidade, irmão. Jesus está voltando, louvado seja Deus, porque eu não aguento mais esse mundo. Esse mundo de pecado que está destruindo, que está dilacerando, irmão. Irmãos, vocês têm visto, irmão? Os hospitais estão assim, ó, está lotado, irmãos. Os médicos acho que estão cansados, porque os médicos estão fazendo hora para atender os pacientes. As UPAs estão lotadas. Você pode ir lá, se a gente sair daqui, ir lá nas UPAs 24 horas, todas elas vão estar o quê? Lotadas. Porque todo tipo de doença está o quê? Assolando o mundo. Que dizer das profecias, irmão? As profecias vão se cumprir, irmão. Não tenha dúvida disso. Porque Deus não mente, Deus não é homem para mentir. E muitas vezes nós cristãos andamos de cabeça baixa. Nós não devemos ser assim, irmão. Nós temos a bendita esperança da promessa da
ressurreição e da volta de Jesus, irmão. O Espírito de Profecia fala que vai ser o maior espetáculo de todo o fim da terra. Quando Jesus voltar no clarão, a nuvem, né, com uma palma da mão vai vir e vai crescer. E o Rei dos Reis vai vir, qual que seja. O céu vai ficar vazio. Os anjos vão louvar e exaltar o nome do nosso Deus. A gente vai estar o quê? Correndo dos homens, dos ímpios. Vai querer o quê? Porque foi decretado um decreto de morte. E eu e você vamos estar aí nas matas ou nas colinas, escondidos, ou nas grutas. Ou seja, Deus vai estar guardando o seu povo para a bem-aventurança. Mas uma coisa eu sei: Deus vai estar selando o seu povo para esse evento final. Então nós precisamos, irmão. Mas para isso, Deus o quê? Quer que eu e você passemos mais tempo em oração, irmão. Eu não sei de você, mas a gente tem um grupo aqui na segunda-feira, que bênção. Se eu pudesse, eu vir aqui todo dia. Louvado seja Deus, porque a gente ainda tem tempo de vir para a igreja, um lugar que foi separado, no altar de Deus, e clamar o poder de Deus na minha vida e na sua vida. Aqui tem um grupo seleto que está orando todo dia por você, pela sua família. E muitas vezes, sabe o que Satanás está fazendo? Ele está colocando atividade na sua vida, está colocando na sua mente que você tem que vender, que você tem que comprar, que você tem que vestir, que você tem que viajar. Isso não é pecado, não é. Mas você tem que dar prioridade. Agora, abre lá a palavra de Deus. Abre lá, né? Abre lá em Mateus, deixa separado aí em Romanos. Mateus 6,33. Volta um pouquinho aí, depois nós vamos voltar aqui em Romanos. É um versículo que todo dia você tem que. Todo dia tem que ler esse versículo, irmãos. Todo dia. Até inculcar na nossa mente o que Deus quer de mim e de você. E todos nós conhecemos esse texto, irmãos. Mateus 6,33, a palavra de Deus nos relata o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Ao 34, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados, basta um dia o seu próprio mal. Deus está falando para mim e para você: esse mundo só tem uma solução. E essa solução Deus já proveu, que é erradicar o pecado. A nossa parte é aceitar a graça. Jesus já fez o papel dele, está fazendo. Jesus agora está no santuário celestial. Ele está intercedendo por mim e por você. Então, eu e você temos que passar o quê? Em oração. Você tem que orar. Ora. Você tem que procurar assim: Espírito Santo, me dá força. Eu estou sem vontade de orar, mas eu preciso orar. Mas eu preciso clamar o poder do Espírito Santo na minha vida, para que eu seja um testemunho vivo do poder de Deus. Engraçado que eu já tenho anos que eu já estou na igreja. Infelizmente, até hoje eu estou ouvindo uma frase que deixa muito triste: que a igreja adventista não tem poder. Isso é mentira, irmãos. Porque o poder de Deus está aqui. Deus é um Deus vivo. A diferença da nossa visão espiritual para os irmãos é que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa naquele que é fraco. E a Bíblia está repleta de exemplos disso. Enquanto eu e você não se esvaziar do nosso eu, Deus não vai fazer a vontade dele na minha vida e na sua, infelizmente. Porque o Espírito Santo está falando para mim e para você que você tem que entender que você é pecador, que eu sou pecador, e que Deus ainda mesmo, com a graça e com a misericórdia de Deus, Ele ainda usa eu, irmãos, usa você, irmãos, você lá no seu trabalho. Às vezes você não fala nada, irmão, mas a sua conduta, o Espírito Santo está mostrando às pessoas, irmão. As pessoas estão carentes da obra do Espírito Santo.
Mas o Espírito Santo tem que estar vivido na minha vida. Você tem preocupado com isso, irmão? Seja sincero. Faz uma reflexão aí na sua vida. Quanto tempo nós estamos na presença de Deus? E muitas vezes eu estou fazendo as coisas de Deus relaxadamente, não tenho compromisso, não quero nada para as coisas de Deus e quero que Jesus volte. Ah, Senhor, volta que eu não estou entrando nesse grupo. Mas será mesmo? Aqui, vou falar baixinho. Você está preocupado com as ovelhas lá de fora? Você está preocupado? Você está intercedendo? Porque, vou falar bem baixinho aqui, Apocalipse 18 fala assim: sai dela, povo meu, para não fazer parte o quê? Das coisas, né? Dos últimos dias vão acontecer, né? O vinho da prostituição. Fala que isso o quê? É a confusão espiritual, irmãos. Então, por isso que eu e você tem que estar o quê? Vigilante no poder da palavra e na obra do Espírito Santo. Para que eu e você não sejam o quê? Enganados, irmão. Porque nós já estamos chegando nos dias em que eu estou sentado aqui, mas a gente está chegando no dia, sabe o que vai acontecer? Se eu não me render à obra do Espírito Santo, eu vou sair daqui e pessoas vão entrar, e eu vou sair e não vou voltar mais. Isso é a obra do Espírito Santo para os últimos dias. Vou falar mais uma vez: não tenta ajudar Deus a salvar ninguém, porque você não salva ninguém. Quem salva nós é só Jesus e o Espírito Santo. No entanto que, quando a gente abre o Evangelho de João, que fala, né, que quando Jesus deu seu último suspiro e falou: está consumado, Jesus já tinha preparado e disse: se eu não for, o Espírito Santo, o Consolador, ele não pode o quê? Vir. Porque o Espírito Santo ele está dando continuidade na obra redentora de Jesus. Por isso que ele nos faz 3 coisas na nossa vida. Ele nos liberta do pecado, da justiça e do juízo. Não tem como eu escapar disso, irmão. Não tem que nós escapar disso. A única coisa que eu e você tem que entender é o quê? Que nós aceitamos a graça dos méritos de Jesus. E olha o que ele fala Romano aqui, para os irmãos entenderem. Vamos lá, volta lá em Romanos. Já estou finalizando, tá, irmão? O título da palavra de Deus fala assim: nenhuma condenação por penhor do Espírito. Romanos capítulo 8. Olha aqui que a palavra de Deus nos fala: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa no tocante ao pecado. Com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, e que nós andávamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vocês estão entendendo isso, irmão? Quando eu não aceitava Jesus, eu andava na carne. Agora, quando eu aceito Jesus, agora eu vou andar em Espírito vivificado do poder do Espírito Santo, irmão. Nós somos pecadores. Nós ainda vamos continuar pecando. Mas o Espírito Santo, ele nos liberta o quê? Do poder de fazer a vontade da carne, irmão. É por isso que nós somos vivificados o quê? No Espírito. Então o Espírito faz tudo por nós, irmão. A única coisa que eu e você temos que fazer é aceitar o quê? A graça e o poder do Espírito Santo nos méritos de Jesus. E continuando aqui, ele vai discorrendo, Paulo vai falando aqui. Ele fala assim, versículo 5: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam por Espírito das coisas do Espírito, porque do penhor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso, o penhor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não está na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça.
se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que vós habita. Então aqui, a palavra de Deus ela está bem clara para nós, que nós somos herdados do pecado, nossos pais pecaram, eles foram desobedientes à lei. Nós não somos salvos pela lei, mas pela graça, pelos méritos de Cristo. Agora eu vou ser obediente o quê? À lei, pela graça e pelo penhor do Espírito Santo, porque o Espírito Santo o quê? Ele me faz ser o quê? Obediente. Mas a diferença é que não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Eu guardo essas coisas que cada dia o Espírito Santo me ensina. E vamos lá relembrar, eu sempre gosto de falar isso. Em Gálatas lá 5, fala do Espírito, né? Fruto do Espírito. Nós também, todos os dias, nós temos que recapitular, né? Os frutos do Espírito: amor, longanimidade, benignidade, mansidão, paz, alegria, domínio próprio. Porque contra isso, que não há lei, irmãos. Por isso que nós somos salvos pela graça, irmãos. Porque não temos nada para oferecer a Deus. A única coisa, Deus, que nós temos para oferecer é só esse coração pecaminoso, esse coração duro, esse coração que precisa ser restaurado. Arrancar esse coração de pedra e Deus colocar o coração de Jesus habitando em nós, irmão. Porque assim eu e você vamos ser o quê? Semelhante a Jesus. Então, se você quer imitar alguém, você tem que imitar quem? Jesus, mais ninguém na face da terra. Você só pode imitar Jesus, porque Jesus quer nos dar um coração novo, semelhante a Ele. Por isso que Jesus fala que: vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, porque o meu fardo é suave, leve. Irmãos, quando nós entendemos isso, a nossa luta, nós não olhamos mais pela carne, mas agora nós olhamos o quê? Que o Espírito Santo conduz tudo na minha vida. Então eu não vou ficar ansioso, eu não vou ficar preocupado, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que ser. Mas uma coisa o Espírito Santo quer falar comigo e com você: você precisa passar com o Espírito Santo em oração. Não tem outro remédio, irmão. Se tivesse, eu falava com vocês, mas não tem. Pelo menos, desde quando eu entendi, Deus abriu e tirou as escamas dos meus olhos, o que eu entendi na palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, que o poder que o cristão tem é a oração. Se eu não oro, eu não sou um verdadeiro cristão, irmão. E quantas vezes eu estou passando, orando a Deus, e muitas vezes Satanás está batendo em mim, está me surrando, e rindo de mim, debochando, porque eu não consigo nem orar, irmãos, infelizmente. Mas Deus, Ele pode, na minha fraqueza, o quê? Continuar a boa obra que Ele quer fazer em mim e em você. Irmãos, nós temos que clamar o poder do Espírito Santo, nós temos que clamar pela restauração da família. Irmãos, como é horrível e terrível, irmão, quando a gente tem a notícia de uma família sendo desfacelada, irmãos, tanto no âmbito, né, do homem como da mulher. E às vezes o coração da gente o que? Sangra, irmão. A gente vê que infelizmente a gente toma o que? Decisões erradas na nossa vida. Infelizmente o pecado tem as consequências e Deus, Ele perdoa os nossos pecados. Mas uma coisa que Deus não vai tirar é as nossas consequências, irmão. Ele não pode fazer isso, porque isso é livre-arbítrio, irmão. Porque o livre-arbítrio nos mostra a nossa dependência de Deus, irmão. Deus nos dá o livre-arbítrio de escolha, de obediência, para poder nós aceitar a sua graça. Que Deus possa nos abençoar. A gente podia ficar aqui a noite toda, e a gente não ia cansar, porque quando a gente abre a palavra de Deus, meu Deus, a gente não pensa nem nada, nem parece que a gente está aqui nessa terra, porque esse mundo já é do maligno, né? Ele veio matar, roubar e destruir, infelizmente. Mas uma coisa que
Nós não podemos esquecer que você seja perseverante. Em breve Jesus vai voltar e nos vai dar a vitória final. Amém. Que eu e você possa aceitar a graça de Jesus. Nós devemos aproveitar que Jesus ainda está no santuário. Ele é o nosso intercessor. A Bíblia fala que não tem nada na oração que Jesus ele não escuta. E o Espírito Santo, com gemido e espremido, ele leva ao tomo da graça. E ele prepara tudo para que o Pai entenda as nossas fraquezas e atende a nossa súplica, o nosso clamor. Deus possa nos abençoar. Amém. Deus possa te dar uma semana abençoada na presença dele. Que em primeiro lugar eu e você podemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Que todas as outras coisas serão acrescentadas. Porque Deus sabe as minhas necessidades, as minhas lutas, as minhas fraquezas. E sabe das suas lutas, das suas fraquezas. Não se esqueça disso. Deus cuida de você. Deus cuida de mim. E não é de qualquer jeito, não. É nos mínimos detalhes, irmão. A gente vê isso todo dia, irmão. Todo dia Deus cuida de nós. Desde abrir os nossos olhos até o deitar, segundo a vontade dele. E muitas vezes a gente fica procurando bênçãos que Deus tem derramado na nossa vida. A bênção de Deus na nossa vida, porque Ele cuida de nós, irmãos. Ai, se não fosse Deus cuidar de nós, nós não estaríamos aqui. Vamos ficar de joelhos e vamos clamar o poder do Espírito Santo, para que Ele possa acordar nós, que nós sentimos o desejo de orar, de clamar, de vibrar, de chorar, de abrir o coração, para que Deus possa fazer a obra em nós e fazer com que nós sejamos um instrumento na vida das pessoas que estão à nossa volta. Amém? Santo Deus, eterno Pai, Deus Criador, Deus mantenedor, obrigado porque o Senhor está no controle do universo, de todas as coisas que Tu criaste. Porque através do Teu Espírito nós nos movemos, nós existimos e nós, ó Pai, somos agraciados pelo poder da Tua Palavra. A Tua Palavra nos restaura, a Tua Palavra nos transforma, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, nos ajuda, nos dá força, porque nós somos fracos, nós somos débeis, nós somos presunçosos, arrogantes, ó Pai. Nós precisamos, ó Pai, passar mais uma intimidade com o Senhor. Nós precisamos orar, nós precisamos clamar. Nós precisamos, ó Pai, entender que o Senhor deu um bom exemplo para nós, que é o Teu Filho Jesus, que nas madrugadas clamava a Ti o Teu poder na vida de Jesus, mesmo sendo o próprio Deus, preparando os discípulos, preparando pela missão, então preparando também pela redenção, e preparando, ó Pai, porque o Teu Filho ia passar nas juras do Calvário, ia ser cuspido, açoitado, está separado de Ti, ó Pai, mas Ele foi obediente, se esvaziou do eu, deixando que o Senhor fizesse a vontade dEle na sua vida. Assim, ó Pai, nós clamamos, nos ajuda, Espírito Santo, a vaziar o nosso eu, porque nós precisamos aceitar a salvação em Cristo Jesus, e é pelos méritos que nós estamos aqui, rendidos a Teus pés, suplicando a Tua graça, a Tua misericórdia. Ó Pai, tira de nós aquilo que não é do Teu agrado, nos ajuda, ó Pai, tenha misericórdia de nós, ó Pai, porque nós estamos cansados deste mundo de pecado, nós não aguentamos mais, ó Pai. Desperta a Tua igreja, reaviva a Tua igreja, visita cada família, a cada lar, ó Pai, que possa ser restaurado, ó Pai. Não deixa que o inimigo toque na menina dos Teus olhos, porque ela é a Tua igreja, é uma igreja, é um baluarte em Cristo Jesus, ó Pai. Por favor, ó Pai, nos dê a Tua paz que excede entendimento, porque quando nós temos paz, nós queremos buscar o Senhor, nós queremos estar entre Teus atos de amor, nós queremos Te adorar, nós queremos Te buscar, nós queremos, ó Pai, entregar a nossa vida totalmente, completamente ao Senhor. Ó Espírito Santo, por favor, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Habita em nós, não porque nós merecemos, mas pelos méritos de Jesus, pelo sangue derramado de Cristo, ó Pai. Por favor, nos ajuda a chorar, abrir o nosso coração, nos ajuda a ser verdadeiros com o Senhor, porque o Senhor é verdadeiro conosco.
dê a tua paz, ó Pai. Nos leve em paz e segurança. Essa semana, ó Pai, nós não sabemos o que vai acontecer. Nós podemos dormir no Senhor, a gente não sabe. Mas sela nós neste momento, em nome de Jesus, por favor, ó Pai. Tenha misericórdia. Aqueles irmãos que estão fracos, estão debilitados, visita eles, ó Pai, que estamos enfermos espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, ó Pai. Visita agora cada lar, o Senhor conhece nessa igreja, ó Pai. Restaura, abre os olhos, tira as escamas, por favor, eu te suplico, não porque eu mereço, porque eu sou um pecador como os irmãos, eu tenho as minhas lutas, as minhas fraquezas, mas eu como teu servo, eu suplico, ó Pai, visita essas famílias. Famílias estão desaceladas, Pai, emocionalmente, fisicamente. A depressão está sendo uma doença do século. Tira isso do meio do teu povo, ó Pai. Renova nossa mente, renova nossa fé. Tenha misericórdia, desperta de nós, ó Pai. Por favor, nós te pedimos, ó Pai, aqui como gemidos com o teu Santo Espírito, ó Pai. Por favor, ouve o nosso clamor, ó Pai. Desperta a tua igreja, porque a igreja está intercedendo. Nós temos um grupo aqui, ó Pai, para podermos interceder, para podermos orar, ó Pai. Nós queremos essa igreja lotada. Que os irmãos possam entender isso, ó Pai. Nós não precisamos de mais nada neste mundo. A única coisa que nós precisamos é render a teus pés, ó Jesus. Tenha misericórdia, salva nós para o teu reino. Nos ajuda a contemplar pela fé o novo céu e nova terra. A gente é tão acostumado com o pecado, está acostumado com esse mundo, que quando a gente lê em Apocalipse, o que o Senhor tem preparado para nós, a gente esquece, Pai, dessa promessa. Por favor, renova isso na nossa mente e no nosso coração. Nos dê o coração de Jesus para ser semelhante a Ele. Obrigado por todas as bênçãos, pelo cuidado que o Senhor tem para conosco. Nos ajuda a ser fiel, ó Pai. O Senhor não precisa de nada de nós, de bens materiais. O Senhor não quer isso de nós. Mas o Senhor quer que nos dá o nosso coração a Ti para ser restaurado, para poder fazer a Tua vontade na nossa vida, Pai, para nos abençoar. Nós precisamos entregar, ó Pai. Essas bênçãos nós choramos, te agradecemos nos méritos de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Santificado seja o Teu santo nome. Em nome de Jesus.